pessoal, esse é o Letras na Rede e hoje temos o prazer de conversar com a professora Nádia Batella Gottlieb sobre Elisa Lispector. Nádia Gottlieb é mestre e doutora em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo e possui livre docência em literatura brasileira também pela USP. Atuou em várias universidades brasileiras e do exterior, coordenou o GT A Mulher na Literatura da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL. É uma das principais referências para o estudo em torno de Clarice Lispector, publicou diversas obras de teoria e crítica literária, como Teoria do Conto, Tarsila do Amaral, A Modernista, Clarice, Uma Vida que se Conta, Clarice, Fotobiografia, e é organizadora de Retratos Antigos, esse livrinho aqui que a gente está na mão. E é uma honra tê-la aqui, professora Nádia. Pois é, um prazer também, todo meu, estar aqui com vocês para falar da Elisa Lispector. Obrigada, professora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o baú da Elisa. Como você chegou a ele? E gostaria que você falasse também sobre a relação que a irmã da Elisa, a Tânia Kaufmann, faz sobre ela ser o baú da família. Pois é, esse baú ficou muito tempo fechado depois que a Elisa faleceu. Na realidade, eram 3 irmãs que viveram muito juntas, né? As Lispector, né? E são 3 escritoras, embora a do meio, a Tânia Kaufmann, só tenha escrito um livro e publicado um livro depois que as 2 irmãs faleceram. Então, são 3, a Clarice, a Tânia e a Elisa mais velha e a Tânia, a Clarice a mais nova. Depois do falecimento, depois do falecimento, o arquivo, o espólio dela ficou com a irmã Tânia, que foi a última, né, a falecer. E a Tânia guardou as coisas durante muito tempo. E eu já havia escrito Clarice, Uma Vida que se Conta, que saiu em 1995, já tem quase mais de 25 anos. Depois, em 2008, eu lancei a fotobiografia da Clarice, mas eu tinha muita curiosidade em ver outros documentos, porque alguns elas me cederam. Né? Quando eu digo elas, é porque eu me refiro à Tânia, que é a irmã da Clarice, e à filha, a Márcia, e à neta, a Nicole Algrante, que, aliás, é cineasta, fez até um filme, né, com base nas entrevistas da Clarice, né, Corpo a Corpo, e fez também um outro filme, né, O Ovo. Então, eram essas 3 mulheres, né, que estavam envolvidas com o arquivo da Elisa. E eu esperei algum tempo. Elas foram soltando alguns documentos, como, por exemplo, certidão de casamento da mãe, da Clarice e do pai, a certidão original de nascimento da Clarice, né, já ucraniana, quer dizer, escrito, né, ainda quando moravam, naquela época era da Rússia, né, a Ucrânia, mas eu não tinha ainda o conjunto, e esse conjunto acabou indo para o Instituto Moreira Salles, e uma parte está na casa da herdeira da Tânia, que é a Márcia. Então, foi uma surpresa muito grande eu encontrar nesses 2 lugares, tanto no Instituto quanto na Casa dos Herdeiros, eu encontrar um material que, de certa forma, esclarecia muita coisa a respeito, né, da vida e obra da Elisa Lispector. Mas eu confesso a você que eu precisei esperar alguns anos para isso. E esperei assim com muita ansiedade, porque eu sabia que tinha coisa lá dentro, porque é a Elisa que contava a história da família. A Clarice não contou, a Tânia não contou por escrito, eu digo, e quem contou essa história foi a Elisa. Professora, e fazendo um contejo entre o No Exílio, que é uma obra que a gente vai falar, no caso, aqui no nosso programa, e Retratos de Família, a gente percebe que tem muitas semelhanças. Até que ponto tem-se, de um lado, um romance autobiográfico e, de outro, relatos romanceados? Eu acho que No Exílio, ela escreveu em 1948. Para se ter uma ideia, o primeiro romance da Clarice sai em dezembro de 43, eles são da mesma década. Então, elas começaram a publicar as 2 na década de 40, apesar da Elisa ser 9 anos mais velha que a Clarice.
E a Elisa pôde perceber coisas da história da família que a Clarice não percebeu, porque a Clarice nasceu já em viagem, né? Então, naquela época, a Elisa já tinha 9 anos. Então, eu acho que essa idade da Elisa ajudou muito no sentido de cultivar na Elisa essa proposta, né, de seguir adiante com a elaboração de uma história da família. E ela escreveu isso em vários gêneros, é isso que é curioso. Você mencionou No Exílio, que é um romance de teor autobiográfico. Eu digo de teor autobiográfico porque numa autobiografia como essa, em que ela não assina, ela não assume no texto ser Elisa, ela escreve em terceira pessoa, então a gente não sabe até que ponto ali é realmente uma autobiografia ou não. Mas ela não é Elisa, mas é Lisa. O pai é Pedro, sabe? A Clarice que muda, Tânia é Tânia, a Clarice vira Nina. Então, a gente pode dizer que é um romance, né? Mas é uma ficção autobiográfica, porque se a gente faz o cotejo entre o que ela conta e a documentação disponível, bate. Então, dá para dizer que é um romance autobiográfico, né? Agora, ela escreveu também um conto autobiográfico que é lindíssimo. Chama-se Exorcizando Lembranças. Está num volume de contos chamado Tigre de Bengala, que é o último livro dela, publicado já na década de 80, ela faleceu em 89. E esse conto, esse é o autobiográfico, porque ela conta sobre passagens da vida dela de adolescência em Maceió, depois em Recife, e depois ela não menciona o Rio de Janeiro, mas conclui que seria no final, né? Enfim, há aí alguns trechos, né, também autobiográficos, confessadamente, né, autobiográficos. E tem o Retratos Antigos, que também é uma história da família, mas é uma história da família contada de um outro gênero. É um texto que a gente pode dizer que é um texto de memória, é um texto memorialístico, né? Que é o Retratos Antigos, né? Esse último, tá? E que eu editei, né? Que eu fiz a edição e que foi publicado pela UFMG em 2011, né? Então, são 3 textos com gêneros diferentes, mas todos ligados a essa proposta de contar a história dos Lispector, né? Cada um, de certa forma, com um jeito diferente, né? Obedecendo a um cânone, a um modo de escrever, a um tipo de escrita diferente, mas todos os 3 ligados a essa proposta. Além disso, pinçadas, sabe? Eu diria pitadas, né? De fatos de ordem autobiográfica até nos romances. Ela escreveu 7 romances e 3 livros de contos. E o Retratos Antigos são 11 livros, não é pouco, é muito. Então, é isso. Talvez uma das marcas fundamentais da Elisa seja justamente essa, sabe? Ela se propor a fazer a história da família. E, além disso, ela se ligar à cultura judaica e à religião judaica, que é uma coisa que as outras 2 não fizeram, né, dessa mesma forma. A Tânia pisava assim, era, vamos dizer assim, um pouco flexível, ela tanto aceita judaica quanto também outras, né, propostas, né, de religião, ou seja, ela aceitava o judaísmo, mas não cultivava, vamos dizer assim, como a Elisa, a cultura judaica, né? E a Clarice simplesmente não queria saber, né? Nunca adotou a religião judaica e só teve um ritual judaico por vontade da irmã, da Elisa.
Professora Nádia, então, na sua opinião, por que a Elisa, como a senhora disse, com uma obra vasta, autora premiada, tem um número significativo, né, de publicações, ela teve uma repercussão, assim, uma recepção tão acanhada e que culminou nesse obscurecimento do nome dela? Então, em outros termos, assim, por que a Elisa ficou à sombra da Clarice? Pois é, vários fatores eu acho que contribuíram. Eu até escrevi um ensaio que se chama A Vida Roubada. E eu parto de uma frase que a Márcia me falou, né, que era sempre dita, né, pela mãe, pela Tânia Kauf, uma irmã da Clarice, né, que a Elisa teve uma vida roubada. E roubada, assim, quando eles vinham, né, na viagem do exílio, a Elisa já começou a cuidar da mãe, porque a mãe já anunciava problemas de locomoção, porque ela sofreu violência durante um pogrom. Ela não foi violentada, não existe nada que diga que tenha sido violentada, nenhum depoimento, vamos dizer assim, atestando isso, né? Mas deixou esse trauma, né? Esse trauma que pode ter sido um problema de soco, sabe, de tombo, né, que provocou esse distúrbio aí cardiovascular, né? O Moacir Scliar sempre descrevia assim essa possibilidade, sabe, em relação a essa paralisia que ela teve progressiva, que não poderia ser sífilis, porque sífilis pode acarretar isso, mas anos depois. E ela já acusava essa dificuldade de andar logo quando saiu da Ucrânia. Isso está nos livros dela, né? Da Elisa. Bom, então tem esse fator aí dela logo ser responsável por cuidar da mãe e das irmãs menores, porque ela era a mais velha, né? Então, cedo ela virou mãe e virou dona de casa. E mais ainda quando a mãe faleceu, quando tinha, em 1930. Clarice tinha 10 anos, né? Quase 10 anos. Tinha 9 anos quando a mãe faleceu. Então, isso, sabe? E depois ela foi para o Rio, né? Todos foram. O pai faleceu em 1940. As três foram morar juntas, na casa da Tânia, casada já. Você vê como havia uma união muito grande entre elas, né? Ali ela ficou até a Clarice se casar e mudar para a casa dela, e a Elisa ir para uma casa também só dela, né? Morar sozinha. A Elisa nunca se casou, né? Então, a segunda fase, vamos dizer assim, dessa vida roubada, seria depois que a Elisa teve um certo papel importante, porque o Muro de Pedras ganhou 3 prêmios, inclusive em 63, né, ganhou do Pen Club, da Academia Brasileira. Então, eu acho que foi um romance que, em 63, ele ganhou esses prêmios todos e foi publicado. E há repercussões, então, dessa publicação nos jornais do Rio de Janeiro. Teve uma crítica assim, muito favorável a ela. Mas, depois disso, ela continuou publicando nos anos 70, nos anos 80, faleceu em 89, mas falou-se menos dela. E quando se falava, era a irmã da Clarice, sabe? Então, foi a terceira fase dela. E quando ela faleceu, ainda houve uma coincidência muito grande, porque ela faleceu no dia 6 de janeiro de 89. E no dia 1º, na madrugada do 1º, ocorreu aquele naufrágio do Batomushi. A Yara Amaral, que era uma artista muito conhecida no Rio de Janeiro, faleceu, morreu afogada. E então, no dia 6 era dia de missa de 7º dia. Então, os jornais todos, sabe, dirigiram a sua atenção para essa tragédia com o Batomushi e o anúncio da morte
da Elisa ficou um pouco assim afastado, vamos dizer assim, das grandes manchetes. Então, a gente pode dizer que realmente ela não teve a divulgação que merece, porque ela não tem o nível de qualidade da Clarice, absolutamente não tem. E ela considerava a Clarice um gênio da literatura, né? Mas tem romances e contos de qualidade, tem textos de qualidade, não só do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista estético, ficcional. Ela tem até um DNA muito parecido com a Clarice, sabe? Na caracterização dos personagens, na seleção de personagens que estão sempre em estado, mulheres que estão sempre em estado de solidão e de perda, sabe? E tentando, de certa forma, refazer a vida, né? Algumas conseguindo, outras não, sabe? E um certo pendor filosófico, né? Para uma reflexão em torno do sentido da vida, da arte, da literatura. Então, há vários pontos em comum em relação a Clarice. Professora, então, para encerrar, qual é a importância desse resgate, não só da Elisa, mas dessas escritoras que os nomes e obras não chegaram até nós? Olha, eu acho que é um trabalho muito, vamos dizer assim, lento, pesado, difícil, mas vale a pena. E se a gente começa a investigar, somos obrigadas a concluir, né, pelos fatos, né, de certa forma, que resultam das pesquisas, de que as mulheres escreveram muito desde o século XIX. A gente tem aquelas publicações maravilhosas da, infelizmente, já falecida Zaide Mozart, né? Que tem as escritoras brasileiras do século XIX. Ali você tem, né, volumes muito, vamos dizer assim, tijolões, né, com a apresentação de várias escritoras que praticamente estavam no esquecimento, porque muitas não passaram de uma primeira edição. Então, eu acho esse trabalho de resgate da literatura muito importante e que seguiu, né, ao longo do século XX. A gente tem, além dessas publicações, a gente tem vários outros grupos de pesquisa, Mulher na Literatura, por exemplo, né, que é um antigo GT, grupo de trabalho, começou nos anos 80 pela ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguística, que eu tive, né, a satisfação de, enfim, colaborar, principalmente no começo dos anos 80. Então, eu acho que também está prestando até hoje uma grande colaboração, né, no sentido de resgatar essas mulheres que escreveram e tirá-las do esquecimento, porque há textos muito importantes, né, que merecem a nossa leitura. E a Elisa é uma delas, por incrível que pareça. Então, se você examina as reedições, só no Exílio, que teve 3 edições, uma edição em francês, né, foi editado na França. Agora, alguns não passaram da primeira edição e outros chegaram à segunda. É um produto editorial assim, muito discreto em relação ao papel que ela desempenhou e que merece ser divulgado. Professora, muito obrigada, muito obrigada. É muito prazeroso te ouvir, é uma honra para nós tê-la aqui conosco. Obrigada, eu agradeço o convite, viu? E felicidades aí com o curso, com os alunos. Estou disponível a vocês quando precisarem, podem contar comigo, é um prazer. Muito obrigada, professora Nádia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!